Graça e paz também para aqueles que estão assistindo, né? Essa mensagem, seja qual tempo ou qual horário for, que Deus abençoe grandemente o seu coração. Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19 em diante. Atos, capítulo 16, verso 19 em diante. Esperar os irmãos chegarem, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 16, verso 19 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 19 em diante de Atos, capítulo 16. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aí, feche seus olhos, não seu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua palavra que se renova cada manhã aos nossos corações. Deus, que o Senhor nos conduza cada vez mais e mais em aprendizado, em ensinamento da tua verdade. Que nesse momento o velho homem se cale e que somente o teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: dias de treinamento. Dias de treinamento. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Meu amado, é interessante, né? Quando nós pensamos, por exemplo, aqui no Brasil, um soldado ou um jovem de 18 anos, ele é obrigado, do sexo masculino, ele é obrigado a se alistar. E aí começa um processo de seleção. Começa um processo de escolha, né? Aqueles que não querem seguir carreira militar, eles fazem tiro de guerra. E ali eles estão preparados, são ensinados a manusear armas, a estar preparado para qualquer situação de guerra. Eles são ensinados para o dia do combate, ainda que muitas vezes possam não acontecer o combate. Eles são preparados, treinados para isso. E meu amado, talvez você não tenha se atentado, mas você está em dias de treinamento. Deus tem trabalhado na sua vida, Deus tem treinado a sua vida para o grande dia. E nós vamos chegar lá para que você possa entender. Mas a verdade é que nós estamos numa constante preparação, num constante preparar de Deus das nossas vidas. Estamos em dias de treinamento. Por isso esteja atento às instruções do Mestre, às instruções do Senhor sobre a tua vida. Porque estamos em dias de treinamento. E meu amado, para que você possa entender melhor isso, nós precisamos ver desse texto algumas verdades
Há algumas coisas importantíssimas num treinamento, fundamentais. Como todo treinamento, existem etapas, regras a serem seguidas. E para a nossa vida com Cristo não é diferente. Para os dias de treinamento que nós estamos vivendo, diante do Senhor, não é diferente. A primeira coisa que todo soldado, que toda pessoa que está em treinamento precisa ter, nós precisamos ter uma meta. Se você começa um treinamento físico para a sua vida, você tem uma meta. Eu quero emagrecer tantos quilos. Eu quero ficar com um corpo mais definido. Você tem uma meta, você tem um alvo, você tem um propósito. Você não começa um treinamento para a sua vida sem um propósito. Se você se prepara para um concurso público, você tem uma meta. Eu quero passar, eu quero ser aprovado. Tudo na vida tem uma meta, tem um alvo, tem um propósito. E diante do Senhor não é diferente. Por isso nós precisamos estar atentos. Em dias de treinamento nós precisamos ter uma meta. E a nossa meta é intimidade com Deus. A meta de todo soldado cristão é intimidade com o seu Senhor. É intimidade com Deus. É intimidade com o Senhor. Olha que nos diz o verso 16 do capítulo 16 de Atos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Para onde que eles estavam indo? Qual que era o propósito deles? Eles estavam indo para o lugar de oração. Eles estavam indo para o lugar de oração, para o lugar que eles iam se reunir para orar, para falar com o Senhor, para buscar a presença de Deus. Eles estavam indo para um lugar de intimidade. Oração nada mais é do que intimidade com Deus. É você buscar a presença do Senhor em oração. Eu não sei, meu amado, mas como é bom você buscar a presença do Senhor em oração. Muitas vezes você chora diante do Senhor e o Senhor consola o teu coração. Você coloca as suas emoções diante do Senhor. Você coloca as suas preocupações diante do Senhor. Você coloca os seus alvos na presença do Senhor. Você coloca os seus propósitos, a sua família, seus amigos diante do Senhor. A intimidade ela começa na vida de oração do cristão. E aqueles irmãos estavam indo para o lugar de oração, para o lugar de intimidade. Eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, eles tinham uma meta, eles tinham uma reunião marcada naquele dia, que era se encontrar um com o outro e poder orar, poder buscar a presença do Senhor. E o interessante, meu amado, que nem tudo sai como nós planejamos, nem tudo sai como nós queremos, nem tudo sai como nós almejamos, mas se nós temos uma meta, não importa o lugar, não importa onde estivermos, não importa o que aconteça, nós permanecemos firmes no nosso propósito, que é a intimidade com Deus. Aqueles irmãos estavam desejosos de orar, de buscar a presença do Senhor. Eles estavam indo para o lugar de oração, para o lugar de intimidade. Olha que maravilha. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E quantas vezes, você está indo para a igreja, para uma reunião, para um encontro, para um tempo diante do Senhor, e alguma coisa acontece. Pneu fura, você perde a hora, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o cachorro, papagaio, periquito, As coisas dão errado, começa a chover, você se morre, alguma coisa acontece, e você diz, eu não vou. Poxa, furou o pneu do carro, da moto, poxa, começou a chover, poxa, aconteceu isso. Mas aqueles irmãos, eles tinham um propósito, tinham uma meta. Qual era a meta? Intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Esse era o propósito deles, a oração, a reunião de oração. E diz o texto que eles expulsaram um demônio daquela jovem, que dava muito lucro para os seus senhores, e por isso eles foram presos, açoitados, levaram vários açoites, vergões grandes, porque os romanos não batiam com dó, eles não batiam com piedade, eles batiam para valer. Eles descarregavam toda a sua fúria, toda a sua ira nos judeus com força, com mão firme. Eles não brincavam no serviço. Mas sabe o que aconteceu, meu amado? Aqueles irmãos, eles tinham uma meta, eles tinham um propósito, e o propósito era intimidade com Deus. O que aconteceu naquele dia, naquela noite, foi que a reunião de oração só mudou de lugar. Entende essa verdade? A oração, a reunião de oração só mudou de lugar. Onde que ela aconteceu agora?
dentro da cadeia. Olha o que nos diz o verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles tinham uma meta: intimidade com Deus. Nada que acontecesse iria mudar isso, iria mudar o seu propósito, o seu alvo. Eles estavam indo para uma reunião de oração, mas aconteceu no meio do caminho, foram presos, chicoteados, sofreram grandes danos físicos, mas nada iria mudar a meta deles. Eles iriam reunir em oração, em louvor ao Senhor. O culto iria acontecer, mesmo que fosse na prisão, porque eles tinham uma meta: intimidade com Deus. Meu amado, não mude a sua meta de intimidade. Não deixe que as coisas tirem o seu alvo, o seu propósito de intimidade com Deus. Não deixe que as coisas que acontecem no meio do caminho tirem o seu propósito, a sua meta de intimidade com o Senhor. Nada é maior do que a intimidade com Deus. Meu amado, eu fiquei maravilhado com isso. Aqueles irmãos estavam indo para uma reunião de oração, foram presos, chicoteados, levaram várias açoites. Imagina a dor, meu amado. Se você machuca um dedinho, você já chora de dor. Alguns irmãos aí ultimamente estão um quebrando o dedo, outro levando levão, né? Tudo mancando, já dói. Imagina levar açoites, varas firmes de romanos que não tinham dó, não tinham piedade, mas nada iria mudar a meta deles, nada iria mudar o propósito da vida deles, que era a reunião de oração. Meu amado, eu imagino Paulo e Silas olhando para o outro: oh Deus, o Senhor nos trouxe para um lugar meio estranho aqui, né? Mas vamos ainda orar, vamos cantar louvores, vamos adorar o Senhor, vamos cultuar o nosso Deus, vamos glorificar o Senhor. O culto vai acontecer, mesmo que seja na prisão. Entende essa verdade, meu amado? Às vezes nós reclamamos porque algumas coisas não acontecem como nós planejamos. Às vezes nós murmuramos porque as coisas não saem como esperado. Às vezes nós murmuramos porque as coisas não acontecem do nosso jeito, não acontecem no nosso plano, no nosso tempo. Murmuramos porque o pneu fura, porque a chuva cai, porque o sol está quente. Murmuramos. Mas aqueles irmãos não deixaram que nada abalasse o propósito da vida deles. Querem intimidade com Deus, querem intimidade com o Senhor, querem estar diante do Senhor. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Nós nunca sabemos qual é o propósito do Senhor até Deus começar a realizar ali, na nossa vida, no nosso coração. Meu amado, não permita que nada atrapalhe a sua meta de intimidade com Deus. Nós estamos em dias de treinamento. Deus está nos treinando para que nada mude o nosso propósito, que é a intimidade com o Senhor. Num preparo, num treinamento, você precisa se manter firme. Você precisa se manter com o seu alvo, com o seu propósito, a ser disciplinado. Quem passou pelo exército sabe que uma das palavras-chave no exército é disciplina. Se não tiver disciplina, vai pegar guarda, passar a noite toda. Se não tiver disciplina, vai sofrer as consequências. Uma das coisas que eles mais buscam é que o soldado precisa ter disciplina, com as regras impostas, com as ordens dadas, independente se gostam ou não. E meu amado, diante do Senhor não é diferente. O Senhor está treinando a nossa vida, forjando a nossa vida. Ele está nos preparando para um tempo de intimidade, um tempo pessoal com Ele. Por isso não permita que nada mude a sua meta de intimidade com Deus. Se a intimidade com o Senhor ficou balançada, não está legal, restaure isso. Se a sua meta está ofuscada, restaure isso diante do Senhor. Mas não permita que nada mude a sua meta de vida espiritual, que é a intimidade com Deus. A segunda coisa, em dias de treinamento, alegre-se em meio às provações. Alegre-se em meio às provações. Alegre-se em meio às dificuldades. Alegre-se em meio à prova. Olha o que Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 4,
Paulo nos diz assim, em Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu que o segredo da prova, o segredo da vida é estar alegre em toda e qualquer circunstância, é estar alegre em todo e qualquer momento, em toda e qualquer adversidade. Há um cântico que diz: está sofrendo, louve, está chorando, louve, não importa, louve, adore ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Eu imagino, meu amado, que de fato aqueles vergões deviam estar ardendo, doendo absurdamente, mas eles não permitiram que isso atrapalhasse a alegria deles de estar diante do Senhor. Eles se alegravam, cantavam louvores ao Senhor, exaltavam o nome do Senhor, se alegravam na presença do Senhor, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, eles continuavam adorando, se alegrando na presença do Senhor. Meu amado, alegre-se em meio às provações, exalte diante do Senhor em meio às lutas, em meio às adversidades. É entender que aquilo que você está passando é momentâneo, que o tempo que nós estamos aqui é passageiro. O tempo de treinamento, ele é indeterminado para todos. Nós nunca sabemos quando será o fim, mas nós precisamos entender que estamos em processo de aperfeiçoamento pelo Senhor, que estamos em processo de aperfeiçoamento diante do Senhor. Estamos em treinamento, meu amado. Se alegre diante do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, porque é entender que o Senhor está no controle e na direção de tudo. É entender que o Senhor permanece soberano sobre toda a adversidade, sobre toda a situação, sobre todo o momento. O Senhor conhece perfeitamente o seu coração, a sua vida, a sua luta, as suas batalhas, os seus anseios, os seus choros, as suas alegrias. Mas permaneça com o coração firme na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E tem uma coisa que ele vai fazer muito: é roubar a alegria do cristão. Se tem uma coisa que é o propósito dele, é roubar a alegria do cristão. E como que ele faz isso? Ele ofusca a meta, ele ofusca a intimidade com Deus. E a partir do momento que você já começa a não ter tanta intimidade com Deus, você começa a andar mais cabisbaixo, você começa a andar mais triste, você começa a andar mais preocupado, você começa a andar mais temerário, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós encontramos a alegria em Deus, quando nós estamos felizes na presença do Senhor, nós nos tornamos cada vez mais fortes, nós nos tornamos cada vez mais fortalecidos. Meu amado, parece que quando você está com alegria, quando as coisas estão fluindo na sua vida, você se torna, parece que jovem, com todo vigor, com toda força, com todo empenho, com todo entusiasmo, porque você está alegre. Então não deixe que isso falte na sua vida, no seu coração. Ainda que as provações sejam grandes, ainda que as batalhas por vir sejam maiores, sejam enormes, mas continue buscando alegria no Senhor. Aqueles irmãos estavam alegres, não pelo sofrimento, não pelas varas que eles tomaram, mas estavam alegres porque estavam na presença do Senhor, estavam alegres porque o Senhor os alegrava, estavam alegres porque se achavam dignos de sofrer tamanho afronta por causa do nome do Senhor. Estavam alegres em meio às provações. Uma última coisa ao seu coração: entenda que há um propósito maior. Entenda, meu amado,
que há um propósito maior sobre a sua vida. Quando nós estamos em um treinamento, nós estamos sendo treinados para algo. Ninguém entra num treinamento simplesmente porque gosta, né? Eu vou entrar na academia simplesmente por entrar. Eu gosto de correr, gosto de suar. Não. Você tem um propósito. Ninguém fica sem comer, de regime, porque gosta. Porque você tem um propósito, tem um alvo, tem uma meta. Mas, meu amado, entenda que na vida cristã, nós estamos num processo de treinamento, porque existe algo maior, um propósito maior. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Verso 27 em diante, nos diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oh, meu amado, eles estavam indo para uma reunião de oração. Paulo e Silas, talvez alguns outros discípulos também se juntariam lá. Mas Deus tinha um propósito maior na vida deles. Deus tinha algo maior preparado para aquela noite. Deus tinha algo importantíssimo para aquela noite, meu amado. Deus havia marcado um encontro com um dos seus. Deus iria restaurar a vida de alguns ali naquela noite. Deus iria transformar a vida de alguns ali. Deus estava preparando Paulo e Silas para aquela reunião de oração que seria só ele e os discípulos, talvez. Deus iria resgatar alguns do império das trevas. Deus tinha um propósito maior, meu amado, naquela noite, reservado para aquela noite. Às vezes nós reclamamos: Deus, mas por que eu tenho que ir para esse caminho? Por que isso aconteceu hoje, justo hoje, que eu estou atrasado? Porque Deus tem um propósito maior. Naquela noite, Paulo e Silas foram açoitados, foram presos, louvaram, adoraram ao Senhor, cultuaram ao Senhor na prisão. E naquela noite um homem foi salvo com a sua casa. A palavra do Senhor que diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Deus tinha um encontro marcado com um dos seus, mesmo que ele tivesse que levar Paulo e Silas para a prisão, mesmo que ele tivesse que levar Paulo e Silas a sofrerem açoites. Mas Deus tinha um propósito maior, meu amado. Não olhe somente as provações momentâneas, as lutas momentâneas. Olhe aquilo que Deus está fazendo, olhe aquilo que Deus há de fazer, o propósito maior de Deus sobre a tua vida. Deus tinha um encontro marcado naquela noite, de resgate, de transformação, de mudança de vida. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele estava pronto a se matar, quando Paulo se diz: olha, não faça isso, estamos aqui, estamos todos aqui. E aquele homem diz: eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Senhor, que quebra grilhões, que quebra correntes, que abre cadeias, que liberta os seus do império das trevas. Meu amado, eu preciso conhecer esse Deus. Venha até minha casa e anuncie esse Senhor. Porque Deus tinha um propósito maior naquela noite, de transformação, de quebrantamento, de libertação. Deus tinha um propósito. Nós estamos sendo treinados por Deus para um propósito maior. Às vezes nós ficamos só olhando aqui, este mundo, essa vida, ó céus, ó vida, ó azar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas nós precisamos entender que Deus está treinando a nossa vida. Para quê, pastor? Para adorarmos Ele lá, para cultuarmos Ele lá. Se você não adora o Senhor aqui, como você vai adorar lá? Se você não está preparado para servir o Senhor aqui, como você vai adorar lá, meu amado? Nós estamos sendo preparados para o grande dia de estarmos diante dEle. Eu ouvi uma mensagem esses dias, um trecho, pequeno trecho que eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos como vasos na mão do oleiro.
Ele molda a nossa vida. Ele nos faz do barro, do nada Ele transforma em vaso de honra. Aquele que Ele deseja, aquele que Ele tem preparado para isso. E meu amado, um oleiro que faz o barro, que faz o vaso ali, o vaso precisa passar pelo fogo. O interessante é que quando que o oleiro sabe que o vaso está pronto, então o oleiro disse, ele pegou um instrumento, um ferro, ele diz, olha, para saber que se o vaso está pronto, se o vaso está, se ele está de fato pronto para ser tirado do fogo, ele bate na borda do vaso. Ele pega aquele seu instrumento, bate na borda do vaso. Se o barro ainda está fofo, macio, ele ainda precisa ficar ali no fogo. Mas se ele bate na borda do vaso, e lá dentro do vaso soa um som, uma vibração dentro do vaso, então o vaso está pronto para ser tirado do forno. Talvez você ainda não entendeu. Meu amado, em dias de provações, Deus permite nós passarmos pelo fogo, pelas provações da vida. E naquela semana, naqueles dias que está tudo aliviado, tudo tranquilo, Deus vai bater na borda do vaso. Se você ainda não estiver preparado, ainda estiver a massa fofa, vai voltar para a fornalha. Vai voltar para passar ainda um pouquinho mais, para ser provado, para ser forjado. Até o dia, até o momento que você parar de murmurar, de reclamar, de resmungar, e quando o Senhor tirar você do forno, bater na sua borda, e Ele ouvir dentro de você o louvor de adoração, de exaltação ao nome dEle, Ele vai dizer, está pronto, e já pode ser tirado do forno, porque está preparado para estar diante de mim. Meu amado, entenda essa verdade. O que o Senhor precisa ver dentro de você é adoração, louvor de exaltação, e não resmungar, e não reclamação, e não murmuração. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos murmurando, questionando, reclamando, em vez de adorarmos. Então precisamos ficar um pouco mais no forno, nas provações da vida, para sermos forjados, fortalecidos, ensinados, preparados para o grande dia. Meu amado, nós estamos sendo forjados para isso, estamos sendo treinados para isso, para estarmos diante dEle, no grande dia, no grande momento. O Senhor quer ver dentro de você, meu amado, adoração. Porque lá no céu, a coisa mais importante que vai existir é a adoração ao nome dEle, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você não está preparado para isso aqui, se você não o adora aqui, vai fazer o que lá, meu querido? Eu quero ler um texto aqui com você. Maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 nos diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, você está sendo preparado para algo maior. Há um hino que diz: meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Nós estamos de passagem. O que o Senhor quer, meu amado, da sua vida, é bater na borda da sua vida
e ouvir o som de adoração do seu coração. Ouvir o louvor de adoração, de gratidão, de exaltação ao nome dEle. Ele quer bater na borda do seu coração e ouvir a melhor sinfonia de todas, que nem Beethoven ou Mozart foram capazes de compor. O louvor de adoração e exaltação ao Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse é o louvor de adoração. Você está em dia de treinamento ao Senhor. Por isso, alegre-se em ser preparado, em ser treinado pelo Senhor. Não abaixe a cabeça, não esmoreça, permaneça firme diante do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Mas é preciso passar pelos treinamentos, é preciso ser treinado pelo Senhor. No exército, ninguém gosta de ser treinado, ninguém gosta de receber ordens, ninguém gosta de andar no barro, de passar a madrugada toda correndo com um fuzil na mão. Estão sendo preparados para a guerra. Nós estamos sendo preparados para a glória. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, não o teu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos. E como às vezes nós não entendemos, ó Deus, o processo. Como às vezes nós não entendemos o treinamento que estamos passando. Como às vezes não entendemos que o fogo precisa às vezes ser aumentado para que possamos ser forjados pelo Senhor. Ó Deus, há muitas coisas em nossos corações que precisam ser quebrantadas, que precisam ser mudadas, que precisam ser deixadas de lado. Faça isso em nossas vidas. Faça isso em nossos corações. Nos conduza, Deus, a cada momento diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu altar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos em todo o tempo. Amém e amém.